Muito bem, agora você vai entender um pouco mais sobre a oscilação na cotação do preço do Bitcoin. Para isso, mais uma vez eu estou aqui no site do Mercado Bitcoin, que é a corretora preferencial que nós estamos recomendando aqui no Bitcoin Direto ao Ponto, porque ela é a mais simples de você começar a operar e uma das maiores do Brasil. Estando aqui na página do Mercado Bitcoin, você vai rolar até o final, vai clicar aqui no menu Gráficos. A maioria das exchanges brasileiras e fora do Brasil te fornecem gráficos como este aqui. Essa aula não tem a pretensão de dissecar exaustivamente o potencial desse gráfico. Aqui tem recursos maravilhosos, mas muito avançados. Então, eu vou te mostrar o básico para que você entenda e seja capaz de explicar para qualquer pessoa o mínimo de informações que pode ser obtido a partir da análise desse gráfico. Muito bem. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Eu vou clicar aqui nessa barrinha e vou te mostrar a versão simplificada da evolução do preço do Bitcoin nesta corretora Mercado Bitcoin ao longo do tempo. O eixo X, o eixo de baixo aqui, o eixo horizontal, nada mais é do que o tempo. Observa aqui no canto inferior, você tem aqui o dia 23/9 às 12 horas, 23/9 às 4 horas da manhã. Você vai voltando. Mexendo o mouse por esse gráfico, você tem algumas informações aqui em cima. Ó. Neste dia, 18/9/2017, às 8 horas da manhã, esta era a situação com relação ao valor do Bitcoin. O O que está aqui em cima, de Open, é o valor de abertura. Então, neste dia, o Bitcoin abriu valendo 14.499. O H é o High, é o ponto mais alto. Qual foi o maior valor de cotação do Bitcoin? Foi de 15.999, quase 16 mil. Então, o O é de Open, o valor na abertura. O H é de High, qual foi o valor máximo que o Bitcoin atingiu. O L vem de Low, de baixo, ou seja, qual foi a menor cotação do Bitcoin naquele dia. Foi de 14.420. E o C é de Close, de fechamento. E se eu der um zoom, é o valor aqui de fechamento, 15.900. Então agora você já sabe o que significa Open, High, Low, Close. Abertura, valor mais alto, valor mais baixo e valor de fechamento. Existe um gráfico que consegue nos dizer tudo isso, essas 4 informaçõezinhas, de uma forma muito mais simples, que é o gráfico de velas, ou candlesticks, que é esse símbolozinho aqui. Primeira coisa que você precisa saber aqui é qual a janela de tempo. Por padrão, ele te mostra a janela de tempo de 4 horas. Eu vou abrir aqui, vou colocar um dia. Então aqui você tem a cotação diária. Dia 23, 22, 21, 20, por aí vai. Você consegue saber diariamente o que aconteceu com aquela moeda. Eu vou pegar esse ponto aqui agora, que é o dia 31/8. Toda vez que essa velinha está verde, significa que ela subiu, ou seja, que a abertura foi embaixo e que ela fechou em cima. Então ele abriu a 16.927, Open. Ela fechou quase em 18 mil, como está ali o Close. Só que ela bateu o máximo nesse dia, ela chegou a ir até 19.500. Então bateu, ela foi até aqui em cima, mas ela fechou aqui. E o mínimo que ela atingiu foi o valor de 16.810. Está vendo aqui em cima? Quando você vê esses candlesticks aqui muito longos, significa que naquele dia houve uma grande oscilação. Como esses 2 dias aqui, ó, dias 14 e 15/9. No dia 14 ele ficou em queda, significa dizer que ele abriu com 14.199 e 14.99 foi o ponto máximo dele. Por isso que esse gráfico aqui coincide. Ele não tem esse tipo de tracinho aqui, porque o ponto máximo foi o ponto máximo da abertura. Ele fechou aqui em 12 mil, mas ele chegou a bater 11.500. Ele bateu em 11.500, voltou e fechou a 11 mil. Observe então quanta informação você tem em um único gráfico. Você consegue olhar naquela unidade de tempo, nesse caso aqui um dia, o que aconteceu. Nesse caso aqui você consegue saber que no dia 14 houve uma queda brusca e no dia 15 houve uma recuperação. Ele abriu aqui
exatamente no ponto de fechamento. Ele subiu e igualou praticamente aqui até o máximo do dia anterior. Ele chegou a bater até um pouco melhor, ou seja, até recuperar um pouco mais, depois desceu um pouquinho. Já aqui no dia 16, no dia 17, foi muito achatadozinho. Ó. A variação de abertura e fechamento foi quase nada, então ele ficou ali se decidindo se ia subir ou descer, e a variação foi bem menor. E por aí vai. Então você consegue olhar esse tipo de comportamento ao longo do tempo. Conforme eu vou dando zoom aqui, com aquela bolinha do mouse, eu estou chegando aqui aos meses. Março, maio, julho. Está vendo aqui os meses? Se eu vou aumentando o zoom, eu vou conseguindo ver mais detalhes. Agora, eu posso ver isso também. Eu estou aqui com a janela de um dia. Eu posso ver candlesticks na semana. Eu posso ver candlesticks no mês. E aí, a minha granularidade vai ficando menor. Do mesmo jeito, eu posso saber a cada 1 minuto, se eu quiser, a variação. E aí vai ficar bem mais complexo. Eu posso olhar a cada 15 minutos. Eu posso olhar a cada 1 hora. Tá? Em geral, se você não vai ficar fazendo trading a todo momento, olhar esse gráfico por dia, olhar esse gráfico por hora, já é suficiente para você ter uma noção se há uma tendência de queda ou uma tendência de subida. Não é preciso ser um grande especialista para perceber aqui, ó, que do dia 31/8 para cá, ele vinha numa tendência de queda, tá vendo? Os pontos máximos iam cada vez mais diminuindo. Até que ele chegou cá embaixo, ele bateu aqui no osso, no dia 15/9. Depois houve uma certa recuperação, bateu aqui em 16.000, houve uma outra queda e agora ela está aí tentando se decidir se vai subir ou descer. Isso aqui que eu te mostrei já é suficiente para você pelo menos bater o olho nesse gráfico e entender o que está acontecendo. Aí você vai observar, bom, nesse momento o Bitcoin eu acho que está em queda, eu espero um pouco mais para comprar. Ou, nesse momento eu acho que o Bitcoin está subindo, eu espero um pouco mais para vender. E essa é a leitura básica que você pode fazer para tomar decisões um pouco melhores antes de comprar e antes de vender. Você pode traçar aqui retas, fazer análises, existem conceitos como conceito de suporte, conceito de resistência, conceito de canal, de tendência, mas esses são conceitos pouco mais avançados que vão ficar para o bônus que você vai ganhar, que são noções básicas de trading. Por hora, basta você entender que esse gráfico de velas contém informações de abertura, fechamento máximo e mínimo, que o verde significa que ele fechou em subida, que o vermelho identifica que ele fechou em descida. E que você, ao longo do tempo, você consegue ter uma noção da tendência de subida ou de descida passando o olho no gráfico. Você também pode modificar aqui a ordem de grandeza desses tempos para que você faça uma análise ou mais granular ou mais de overview, por exemplo, pegando aqui 4 horas ou um dia. Espero que você tenha gostado e na próxima aula eu vou falar um pouco como você pode tomar uma decisão por operar em diferentes corretoras, porque apesar de eu ter mostrado agora para você aqui preferencialmente a mercado Bitcoin, à medida que você começa a adquirir confiança e conhecimento no mundo Bitcoin, decidir operar em outras corretoras e na próxima aula você vai saber que ferramentas você pode utilizar para te ajudar nessa análise comparativa.